Ok. Doutor Eduardo está sem som, doutor Edu. Oi. Não, a doutora Carla, a nossa R3, que vai apresentar hoje, né? Isso. Ela fez uma revisãozinha legal de um assunto que a gente já viu, a gente viu poucas vezes isso, né? Então, vai ser legal como ela disse, ela encontrou um trabalho que dizia o que o gastroenterologista deve minimamente saber disso, né? Exato. Então, boa noite, gente. Meu nome é Carla Morafé Elias, eu sou R3 de Gastroenterologia da Escola Paulista, e hoje eu fiquei responsável pela sessão clínica, e como o doutor Eduardo já falou, né, no final da apresentação eu fiz um breve resumo do tema, focando no que um gastroenterólogo deve saber. Então, a identificação. MFG, uma mulher de 37 anos, técnica de enfermagem, natural de Cotia e procedente de São Paulo, capital. Ela foi admitida informando que 20 dias antes da admissão, ela começou um quadro de dor em abdômen superior, maior em hipocôndrio direito. Essa dor era principalmente pós-alimentar e associada a náuseas. Junto com esse quadro, ela também informava o início de prurido generalizado, icterícia, colúria e hipocolia fecal. E também febre vespertina diária com calafrios. Ela negava perda ponderal, sudorese, artralgia ou qualquer outra queixa. Negava o uso de chás, medicações não habituais ou qualquer uso de substância nos últimos meses. Essa paciente, ela tinha um diagnóstico de lúpus presumido desde 2020 e ela ainda não tinha passado pela consulta com reumatologista. Só para falar um pouco dessa questão do diagnóstico de lúpus dela, foi o seguinte: em dezembro de 2020, ela abriu um quadro de uma síndrome nefrótica e, a partir de critérios da biópsia renal, critério articular e por uma serosite, foi diagnosticado com lúpus. Foi iniciado micofenolato pela própria nefrologia. Ela evoluiu com persistência da artrite, não teve um bom controle da doença, e quando foi no mês de abril de 2021, o micofenolato foi trocado pela azatioprina e ela apresentou um bom controle da doença, ficou assintomática. Em julho daquele ano, ela abriu um quadro de uma colecistite não complicada, foi operada, 3 dias de internação, foi de alta bem. Em dezembro daquele ano, ela informa que nas consultas da nefrologia foi visto que ela tinha uma alteração de transaminases e uma pancitopenia. O nefro, na época, interrogou se essas alterações eram secundárias à toxicidade pela azatioprina. Então, acabou suspendendo a azatioprina e iniciado prednisona até ela conseguir consulta com um reumatologista. Além disso, ela era uma paciente diabética, dislipidêmica, que tinha hipotireoidismo. A única cirurgia prévia foi essa colestectomia, e não tinha nenhum antecedente reumatológico, nunca tinha gestado, não tinha trombose, e não tinha nenhuma história de neoplasia na família. Negava etilismo, tabagismo ou uso de demais substâncias ilícitas. As medicações de uso prévio era prednisona, ela já estava em desmame, estava só com 10 miligramas dias. O omeprazol por uma queixa dispéptica não relevante. Atorvastatina para dislipidemia. A losartana, ela falou que usava como uma medicação antiproteinúrica. A metformina para o diabetes e a levotiroxina para o hipotireoidismo. O exame físico da admissional mostrava um estado geral regular, a paciente estava consciente, orientada, e ela estava ictérica 3 cruzes em 4. Não tinha estigmas de hepatopatia crônica, não tinha FLEP, bradipsiquismo, ou algo que chamasse a atenção para um quadro de encefalopatia. Os dados vitais eram estáveis, aparelho cardiovascular e respiratório sem anormalidades, e ao exame abdominal era flácido, timpânico, e ele era doloroso a palpação profunda, principalmente na região do epigástrio e do hipocôndrio direito. Murphy negativo, e o Traube era ocupado, mas o baço não era palpável. O fígado era palpável a 1 centímetro do rebordo costal, mas tinha bordas lisas, sem nodulações. Não tinha edema periférico e as panturrilhas eram normotensas. Vamos parar um pouco aqui, Carla. A Lívia, que foi fazer essa interconsulta lá
Foi na clínica médica, Lídia? Doutor, ela estava na UTI quando ela chegou. Eles me chamaram, já estava na UTI. Bom, sem saber dos exames laboratoriais e de imagem, quais seriam as suas hipóteses naquele momento lá? Quais foram? Quando ela chegou, que eu vi esse quadro, a gente até discutiu com a doutora Ana no começo, que para mim parecia um quadro muito de obstrução, assim, porque era um quadro de colestase, um quadro de colúria, colia fecal, tinha uma dor em hipocôndrio direito. Eu achei, antes de ver os exames, analisando, eu tinha certeza que era um quadro obstrutivo. Eu achava que era um quadro colestático mesmo, uma coledocolitíase, ela já tinha feito essa cirurgia, essa colestectomia prévia, ou de repente alguma complicação também, mas eu achava que era uma coledocolitíase, um cálculo mesmo. Em relação a ser lúpica, ao uso dos medicamentos, você achou alguma coisa também que pudesse... Sim, como o meu primeiro quadro, por conta do quadro clínico, eu tinha pensado num quadro obstrutivo, mas caso nos exames ela tivesse um padrão mais hepatocelular, que eu não estava esperando nesse momento, aí a minha primeira hipótese seria uma hepatite autoimune por conta de um paciente jovem, com antecedente de lúpus. Então, seria a minha primeira hipótese mesmo. Se fosse ou um quadro obstrutivo ou uma lesão hepatocelular, eu pensaria em uma hepatite autoimune. Mas, assim, teria que descartar tudo, né? Vírus, todas as outras coisas. Eu acho que seria importante também. É medicamentosa também, né? Ela fez uso de azathioprina? Não lembro. Ela teve essa história de... Teve a história, não foi? Isso, de dezembro de 2021, tá em uso de azathioprina, ter tido uma alteração de transaminase e uma pancitopenia, em que a asa foi suspensa. Isso, inclusive a gente discutiu isso, que essa hipótese poderia ser uma hipótese de lesão por medicamento, mas ela já fazia muito tempo em uso da medicação e a gente achou que fosse pouco provável que a medicação fosse dar nesse momento essa lesão. Mas seria uma hipótese também. Alguém pensou diferente da Lívia? Pensou em alguma coisa a mais? Antes de ver os exames, né? Só para... Vamos perguntar para o Edgar se ele, com esses elementos aí, você acha que tinha... Porque ela não chegou a passar ainda em reumatologista, né? Isso. Você, com esses elementos, consideraria essa hipótese dela ser lúpica, e em sendo lúpica, tendo essa complicação aí hepática? O que você pensou, Edgar? Boa noite, pessoal. Eu nem falei boa noite. Obrigada. Não, imagina. Não, boa noite, gente. Boa noite, professora Maria Lúcia, professora Eduardo também. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que pelo relato que a gente tinha naquela época, ela tinha uma biópsia renal que era compatível com uma nefrite lúpica, né? O que a gente chamaria, talvez, uma classe proliferativa ou membranosa, que seria um padrão full house na biópsia associado a um FAM positivo ou um anti-DNA positivo, né? Ela acompanhava com o nefrologista e fez um tratamento de indução que foi com micofenolato, e foi trocado pela azathioprina por um quadro de artrite, o que não é comum, né? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente pode considerar, mesmo sem tendo os exames laboratoriais naquele momento, os autoanticorpos, como um provável lúpus, né? Se a biópsia renal dela realmente fosse no padrão full house. O full house não lúpus, ele é raro, mas ele existe. Ele está descrito em algumas doenças como paraneoplasia, como doenças infecciosas, endocardite, esquistossomose, né? Mas ele é bem mais raro de acontecer. O full house pode até ser descrito nas vasculites associadas como um trapping, quando você tem uma armadilha lá, e que essas imunoglobulinas ficam aprisionadas e acaba dando como se fosse um falso positivo para deposição desses complexos imunes. Mas eu acho que sim. Eu acho que chama atenção também, como a Lívia comentou, nesse quadro, né? Sempre que a gente vê uma penia num paciente com lúpus, eu acho que isso vale para a maioria das alterações que a gente encontra na doença, seja uma hepatotoxicidade ou um aumento de transaminase, a gente começa a pensar, né? Será que isso é da própria doença? Será que isso é toxicidade de alguma das medicações que essa paciente está utilizando? Será que é alguma infecção intercorrente que aconteceu? Ou será que é alguma doença hematológica primária, ou uma doença hepática primária que está ocorrendo concomitante a esse processo? Ou secundária à própria doença mesmo, né? Então, eu acho que quando a gente cobre isso, a gente acaba cobrindo um pouquinho mais, né?
Essa colecistite, que a princípio parecia como a litiásica, chama atenção também, né, para um quadro de lúpus que talvez não estivesse tão bem controlado naquele momento, porque ela trocou a azatioprina pelo micofenolato, né. Dentre das colecistites, uma das causas de alitiásicas, o lúpus acaba se enquadrando como uma dessas causas, né, de colecistite alitiásica, embora seja raro. Eu nunca esqueço uma paciente que a gente viu há uns 5 anos atrás, mais ou menos, que era uma transplantada renal, já sabia que tinha lúpus, mas no transplante chegou com uma pancreatite aguda, uma colecistite, foi para a cirurgia, saiu bem depois da cirurgia, e a gente foi correndo atrás dessa biópsia, tinha lá uma vasculite com necrose, e era uma vasculite mesmo, uma colecistite alitiásica pelo lúpus mesmo também. E entram as causas infecciosas, né, também citomegalovírus, EBV, toxicidade da própria droga, ou alguma doença hematológica primária ou secundária que está querendo se sobrepor a esse quadro da doença. Mas eu acho que, lógico, quando foi em dezembro, né, que foi mostrado que ela tinha uma alteração intracelular de pancitopenia, que poderia ser secundária à azatioprina, mas foi suspensa a azatioprina, mas ao mesmo tempo foi prescrito corticoide, né? Então, se ela melhorou, a gente não sabe se melhorou porque foi suspensa a asa ou porque foi prescrito o corticoide, né? Porque, de certa forma, tirou a droga, mas também aumentou o corticoide, né? Então, será que, de alguma forma, isso mascarou, né, alguma atividade de doença que estava querendo aparecer naquele momento, né? Eu acho que a gente não vai conseguir ter certeza nesse momento, mas a evolução dela, eu acho que vai contar um pouco melhor o que aconteceu. E começar com micofenolato, você acha que é isso mesmo? Você faria mesmo? Se a gente pudesse, sim, assim, quando a gente fala em classe, a gente não tem a biópsia dela aqui em mãos para ver, mas se a gente tem uma classe proliferativa, né, classe 3 ou 4, ou uma classe membranosa, classe 5 nefrótica, o tratamento de escolha ainda é hoje ou a ciclofosfamida ou o micofenolato, né, os dois são equivalentes, o micofenolato tem algumas vantagens de não levar à infertilidade, não ter menos risco de toxicidade hematológica, né, embora o risco de infecção entre os dois seja muito parecido. Então, hoje a gente acaba vendo muito como o micofenolato como uma grande opção. O que a gente conseguiu agora na Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Hematologia não tinha indicação do micofenolato em bula, né, para nefrite lúpica. Então, estava lá para transplantado, para glomerulonefrites, e a gente conseguiu, através de reuniões com a Visa e com os próprios laboratórios, que fosse incluído em bula para que ele fosse incorporado agora ao PCDT do lúpus e seja mais disponível para o paciente com lúpus. De uma maneira mais fácil, a gente vai conseguir fazer o micofenolato agora por LME, coisa que a gente não conseguia, só processo administrativo, né? Então, é uma boa escolha. Agora, sim, trocar a azatioprina, o micofenolato pela azatioprina, lógico que a gente está falando muito depois, né? A gente não consegue. Se ela fez um quadro de artrite, então talvez ela estivesse fazendo ainda atividade de doença na vigência do micofenolato, né? O micofenolato talvez não estivesse sendo capaz de controlar a atividade de doença naquele momento extra-renal, né? Uma atividade articular. Era classe 5, viu, doutora biópsia? Era classe 5, né? Classe 5. Classe 5, né? Então, uma classe 5 nefrótica, né? Então, o micofenolato pode ser uma boa escolha. Sim, também. Carla Sono, ela, nesses 5 meses que ela ficou entre essa última informação e ficar doente, ela ficou legal? Ficou, doutor. Ela Não, ela disse que ficou assintomático, que o quadro dela começou 20 dias antes da admissão, com a dor abdominal, febre e os sintomas colestáticos. Até prova em contrário, é uma doença biliar, né, de calculosa. Mulher já operada, apesar de... Eu não sei se eu perdi, mas você falou, porque o Edgar comentou como ter sido uma colecistite alitiásica? Ou nós não temos essa informação? Eu não tenho essa informação, doutor, que foi o relato dela, sabe? Eu não vi nenhum documento da época da internação. Tá. Beleza. O doutor Gama, nosso estudioso de doenças autoimunes, também... Eu, a princípio, olhando para o quadro inicial, né, acho que a gente esqueceu aqui de chamar a atenção da febre, do calafrio, né, que parece que foi um aspecto marcante aí no início do quadro,
e o que inicialmente faria a gente pensar num quadro colestático infeccioso, não é? E complicando com a infecção, pelo menos, né? Havia febre, havia calafrio naquele momento. Se a febre era ou não a atividade do lúpus, né? A gente talvez não venha a configurar isso no decorrer da apresentação, mas os calafrios pareciam ser expressão de algum quadro ali, né, infeccioso naquele momento, né? E aí, numa paciente lúpica, usando, né, imunossupressor, será que ali haveria, né, a possibilidade de a gente colocar a hipótese diagnóstica de que essa colestase com febre, calafrios, dor no hipocôndrio direito, naquele momento era uma colangite aguda, né? Não sei, claro, o que vai vir depois, mas essa seria uma possibilidade naquele momento, ou seja, como médico daquele dia, daquela hora, com essas queixas clínicas, né? Não sei se essa colelitíase era, ou essa colecistite era a litiásica, e aí o Edgar falou muito bem a respeito do próprio lúpus entrando no diagnóstico diferencial, ou se ela era uma colecistite aguda litiásica, que aí tem cálculo residual em colédo, que ela faz uma obstrução e poderia fazer uma colangite bacteriana aguda por via ascendente ali, e até a ideia naquele momento de abscesso hepático piogênico, com febre, calafrio, icterícia, ou seja, entraria no diagnóstico diferencial também aí, daquele momento, né? Provavelmente não porque o hematologista está aí para abordar depois, enfim, mas acho que o raciocínio diagnóstico daquele dia entraria ampliaria-se nessas impressões diagnósticas, né? Legal. Doutora Lu, você quer falar alguma coisa? Não, acho que por hora exploramos bem a história e o exame físico. Vamos em frente, cara. Ok. Em relação aos exames laboratoriais gerais, né? Era uma paciente que tinha uma hemoglobina de 11,4, tinha uma leucopenia com os leucócitos de 1.460 e ela estava neutropênica com 190 neutrófilos. Plaquetopênica também, 86.000, um PCR de 16, função renal e íons preservados, e ela tinha um LDH e um dedímero bem aumentados, LDH de 1.171 e o dedímero de 3,7, sendo o valor de referência 0,5. Das provas de função hepática e aminotransferases, veio com TGO de 1.752, sendo o valor de referência 32, um ATGP de 1.694, com valor de referência 33, enzimas canaliculares também aumentaram, uma fosfatase 1.126, um gama de 1.120, bile de 11,4, as custas de direta, RNI e PTT alargados, 2,3 de RNI, 1,7 de PTT, uma albumina de 2,2, uma amilase de 78 e uma lipase de 516. Não, tem uma sorologia? Quer mostrar a sorologia? As serologias, todas negativas, um anti-HIV, HBsAg, anti-HCV, um anti-HAV e IgG reagente, um VDRL negativo, um EBV, IgG positivo e IgM negativo, e tinha um CMV e IgG positivo, carga viral negativa. E os autoanticorpos, tinha um FAM de 1/640, nuclear pontilhado fino, placa metafásica, um anti-DNA, anti-RNP, ROLA, SM negativo, uma dosagem de IgA e IgM normais e uma dosagem de IgG elevada, de 1.883, sendo o valor de referência 1.600. E aí, em relação ao exame de imagem, né, foi feita uma TC de abdômen pélvico, que mostrou um fígado de dimensões, contornos e densidades normais, sem alterações sugestivas de hepatopatia crônica, uma arquitetura vascular conservada, não tinha dilatação das vias biliares, nem intra, nem extrahepáticas, e o baço era discretamente aumentado, com índice esplênico de 702, restante do exame sem anormalidades significativas. E aí, Lívia? Doutor, então, a gente... Você não precisa falar do diagnóstico, mas Sim, é só sim. para ver com vocês. De jeito nenhum, não vou doutora falar, Cristina, a Ana que te acompanhou na interconsulta? Isso, exatamente. Como Doutor, é que então, vocês foram progredindo no raciocínio? a gente pediu para eles uma coluna de ressonância, porque ela tinha essa toma de abdômen, mas mesmo assim ela tinha um padrão de lesão, que é um padrão bem misto, assim, a gente não conseguiu esclarecer muito bem pelo padrão
da lesão, se era uma lesão mais hepatocelular ou uma lesão colestática, era um padrão misto, então a gente não conseguiu definir muito bem, foi quando a gente pediu para solicitar os autoanticorpos específicos para a hepatite autoimune, que ela tinha os outros, mas não tinha antimúsculo liso, anti-LKM1, AMA, essas coisas a gente pediu também, e a gente pediu uma coloressonância para a gente excluir de vez um quadro uma obstrução, apesar da tomografia não ver nada, não vê também dilatação de vias biliares, mas a gente achou que seria mais prudente solicitar uma coloressonância, para a gente poder esclarecer. E também o que nos incomodou foi que ela tinha, doutor, esse INR de 2,3, já alargando, né, uma bilirrubina bem elevada, né, de 11,4, numa paciente lúpica que tinha sorologias virais negativas, né, que nesse momento a gente já tinha sorologias virais. Então, a gente ficou, assim, tendencioso a excluir um quadro colestático para a gente poder, de repente, iniciar um tratamento pensando que essa paciente poderia estar caminhando para uma hepatite fulminante. Ela não tinha chegado, não fazia encefalopatia ainda, ela estava lúcida, orientada, não tinha nada de alteração do quadro neurológico dela, mas a gente ficou muito atento por conta dessa perda de função mesmo, hepática. E a gente pediu para solicitar também, não sei se chegou a solicitar, mas fibrinogênio, fator 5, para poder a gente avaliar melhor essa função também, ver se ela estava perdendo. Então, esse laboratório dá medo, né, Lívia? Dá muito medo. A gente queria só fazer a coloressonância para começar a tratar. Não lembro, agora estou na dúvida se a gente chegou a fazer antes ou já começou a tratar, mas por conta dessa disfunção, a gente já queria tratar para hepatite autoimune, que seria a hipótese mais provável para a gente, se excluindo um quadro colestático. E como não seria possível fazer a biópsia com essa INR, não ia sair tão logo, e os autoanticorpos também iam demorar, se ela tivesse fulminando, a gente pensou que seria mais prudente a gente introduzir corticoide e começar o tratamento. Tá. Juntando essa hepatite aguda grave com insuficiência Exato. hepática, né? Com essa Exato. PT prolongado com essa aparente mielotoxicidade, também grave, febril. Exato, exatamente. Uma paciente lúpica, como é que a gente prosseguiria, Edgar? Esse é um dos casos que a gente fica sempre naquele dilema, né? Atividade de doença versus infecção ou atividade de doença associada à infecção, né? O que veio primeiro dos dois, né? Então, eu acho que algumas dicas são muito importantes. Eu acho que a história dela, que a Carla contou, ela é uma paciente que já vinha pipocando, né? Ela já vinha mostrando sinais de atividade há algum tempo, que o controle não estava tão bom. Ela já tinha uma suspensão do imunossupressor recente com o uso só do corticoide, né? Numa vigência de atividade de doença que aparentemente não estava tão controlado. E ela já tinha feito um quadro hematológico recente que parece que tinha recuperado mesmo que transitoriamente, né, mas tinha tido alguma recuperação com o corticoide também. Isso fala um pouco a favor da atividade de doença. Mas como que a gente vê o paciente com lúpus com febre, né? Então, assim, essa febre é da atividade de doença ou é uma infecção, né? Como o Gama comentou. A gente tenta ter alguns parâmetros clínicos ou laboratoriais que tentam ajudar a gente, embora a gente saiba que nem sempre isso vai ser verdade. O padrão da febre, né? Acho que o Gama comentou. Então, a febre do lúpus normalmente é aquela febre mais baixa, não é uma febre tão alta, não costuma dar calafrio. O calafrio denota mais uma toxemia, né? Uma bacteremia associada a isso também, né? Um simples hemograma, né? A gente não espera que um paciente com lúpus faça leucocitose per si pela doença. A gente espera muito mais uma leucopenia, né? Então, se tem muita leucocitose. E tem uns estudos que saíram recentes, de uns 5 anos para cá, uma coisa que parece meio óbvia, mas que na prática clínica é simples, né? A relação neutrófilo-linfócito, a relação plaqueta-neutrófilo também. Linfócito, plaqueta-linfócito. Quando essa relação é mais alta, maior a chance de ter infecção. Tem diferentes pontos de corte, 3.6, 5.2, com diferentes sensibilidades e especificidades aí também. Mas parece uma coisa que a gente já usa na prática clínica, né? Nem sempre a gente precisa ter uma relação para dizer isso. Bom, se tem uma neutrofilia, fala mais a favor de infecção, né? Com desvio, né? No lúpus a gente tende mais a ter uma linfopenia, né? Então, se eu tenho mais um desvio de neutrófilos, essa relação neutrófilo-linfócito tende a ser maior, tende mais a falar a favor de infecção. A relação VHS-PCR também. O lúpus, ele não aumenta muito PCR normalmente na atividade de doença. Ele aumenta mais PCR quando a gente tem uma policerosite
ou uma serosite, uma pleurite, uma pericardite, ou uma ascite pela doença, ou uma poliartrite, né? São as situações que mais aumentam o PCR no lúpus. Outras situações, nefrite, sistema nervoso central, não costumam aumentar muito o PCR. E aí, quando você faz uma relação VHS-PCR, se essa relação VHS-PCR ela é muito baixa, fala mais a favor de um quadro infeccioso, porque o PCR aumenta muito, né? E aí você tem uma relação mais baixa também. Alguns falam ponto de corte abaixo de 2, por exemplo, né? Mas depende muito quanto que você quer de sensibilidade e especificidade. Eu prefiro olhar mais os parâmetros do que ter um número decorado assim para a faixa, né, SPCR. A procalcitonina pode ajudar, né, ela aumenta mais infecções invasivas, infecções fúngicas e bacterianas, né. Só que aqui eu acho que a gente tem, e lógico, né, culturas, mas cultura vai demorar, né. A Lívia comentou, se a gente for depender às vezes do anticorpo, isso vai demorar, a gente vai ter que ter uma tomada de decisão, às vezes, mais naquele momento, né, no calor mesmo, a gente vai ter que ter uma tomada de decisão sem muitas vezes precisar ou conseguir esperar aquele resultado do exame, né, culturas, métodos de PCR, exames por imagem, né, a gente, biópsia, né, a gente tentar ser invasivo para buscar aquele agente etiológico assim também, né. E sendo atividade de doença, opa, desculpa, você pode falar. Não, eu te perguntar se aquele laboratório, aquele perfil de autoanticorpos, tudo negativo, só com um FAN 1 para 640 com placa metafásica. Acho que Não é não muito... aconteceu do fino também, né? Não é esperado mesmo não, viu, professor? Assim, a gente esperaria, lógico, na membranosa a gente pode ter mais DNA negativo, mas complemento normal. O que pode estar associado, às vezes, na membranosa é o P ribossomal também, que pode estar associado à hepatite, né, que a gente já discutiu algumas outras vezes, autoimune pelo lúpus. O P ribossomal poderia ajudar, mas realmente, do ponto de vista de anticorpos, ele é mais pobre, né, assim, quando a gente fala. Eu só ia comentar da febre, tem um estudo que viu lá essa questão do SLEDAI, assim, diferenciar a atividade de doença e infecção na febre do lúpus, e eles falam meio que parece óbvio da gente, né? Então, quanto maior o SLEDAI, mais chance de ter que ser de atividade de doença. Quanto mais prolongada a febre, ou seja, se o paciente não morreu há 30 dias e a febre está 30 dias, mais provável que seja de atividade. Se fosse uma infecção, já teria matado, a não ser que fosse uma infecção indolente. Mas ele coloca uma coisa assim, que a maioria das febres no lúpus responde a dose de corticoide próximo de 1 miligrama por quilo em 3 a 5 dias, e as que não respondem são aquelas febres no lúpus, né, que são associadas a sistema nervoso central, a atividade central, ou aquelas febres associadas à atividade hematológica mais grave, como, por exemplo, síndrome de ativação macrofágica, que são as que menos respondem às febres do lúpus. Agora, tem uma coisa nesse caso que assusta muito a gente, reumatologista, quando a gente vê pela gravidade no próximo slide que a Carla mostrou, nos outros exames, que é a pancreatite. Ela tem uma lipase muito alta, né? Então, assim, também. Isso, para a gente, quando a gente olha um paciente com lúpus, para a gente, pensando numa pancreatite pelo lúpus, assusta a gente dada a gravidade, né? Então, a pancreatite pelo lúpus, normalmente, é muito, muito, muito grave, né, também, assim. E a alta taxa de mortalidade e que, lógico, tem toda essa questão que pode ser colestático, né, que vocês comentaram, num cálculo que migrou, que levou também ao quadro de pancreatite, todo esse raciocínio, mas, por outro lado, eu acho que ela tem esses outros comemorativos, né, que a Carla falou, essa esplenomegalia, né, tem esse quadro hematológico, tem outras alterações laboratoriais que provavelmente talvez não fossem só associados a esse quadro obstrutivo, né, provavelmente. Pancreatite a gente fica com muito medo, acho que é uma das coisas que eu sempre falo para os residentes assim, tenham medo, mais medo da pancreatite do que de qualquer nefrite do lúpus ou de qualquer outro quadro, né, associado. Rodrigo já está acessível? Oi, doutor Eduardo. Chegou em casa? Ainda não. Não, mas eu posso falar, estou quase lá, mas posso falar. Então, esse laboratório hematológico, o pessoal da UTI deve ter chamado a interconsulta da hemato. Assusta, né? Como é que você encararia esse laboratório de frente aí? Olha, esse laboratório dá medo, né? Parece, assim, uma disfunção aí de múltiplos órgãos, pelo menos, né? Fígado, rim, hematológica, coagulopatia, né? A gente não, ela tem essa pancitopenia, acho que o Edgar também bem comentou, né? É uma pancitopenia que pode ser medicamentosa, né? Mas chama bastante atenção para a neutropenia, que a gente não vê tanto só pela atividade lúpica, né?
Eu queria entender, precisávamos aí entender melhor essa anemia com a plaquetopenia, se poderia ser, por exemplo, uma síndrome de Evans, né? Uma anemia, uma plaquetopenia autoimunes e com o lúpus, mas aí para juntar a leucopenia não tem muito sentido. Então, e a outra coisa que chamou muito a atenção é esse DHL de 1000 e poucos, né? Um DHL muito, muito, muito elevado, né? Então, realmente é um quadro aí bastante preocupante até do laboratório dela. Esses DHLs assim super elevados na hematologia ou não tem nada a ver com o contexto, mas uma anemia megaloblástica, um linfoma ou uma leucemia, um linfoma de alto grau, um Burkitt, leucemia de Burkitt, é uma coisa muito agressiva para dar um DHL desse tanto, né? Ou também em quadros que a gente pode ver de anemias hemolíticas microangiopáticas, né, que levam o DHL tanto pela hemólise quanto pela lesão tecidual. Então, o DHL da hemólise é uns 300, 400, mais da isquemia tecidual vai para DHL de 1000, 1000 e pouco, né, 800, que a gente vê bastante nas anemias PTT, né, as anemias hemolíticas microangiopáticas. Reticulócito seria bastante importante aí nesse momento, ferritina, algumas outras coisas, mas realmente esse DHL aí chama muito atenção. Rodrigo, eu tenho uma pergunta aqui, que acho que você responderia para a Lucila. Febre, acho que é aqui esplenomegalia, aumento da DHL, citopenias, coagulopatia. Ela perguntou se pode ser uma síndrome hemofagocítica. Sim, né? Nesse contexto e ainda mais aí nesse contexto de doença autoimune, né? Sim, certamente. Eu acho que era a Carla, né, que estava na enfermaria na época, Carla, quando Sim. essa paciente, né, teve um dia que a gente foi lá conversar para ver a paciente, pessoalmente a gente encontrou a Aninha lá também, e a gente discutiu junto, né, o caso também. A gente estava muito preocupado também, né, com esse caso, assim, também, de tentar o mais rápido possível descartar esse fator obstrutivo, né, porque achava que além desse fator obstrutivo tivesse esse outro componente pelos outros exames, né, pela clínica que ela tinha, né. Então, caso bem difícil mesmo, né. O Carla, é claro que acho que, mas só para confirmar, nesse momento, quando vocês viram essa paciente com esse laboratório, ela automaticamente entrou com cobertura de antibiótico, né? Entrou. Tá. Eu vou passar a evolução dela. Perfeito. Posso passar aqui? Não, só perguntar se alguém tem alguma outra pergunta, aproveitar o Edgar, o Rodrigo. Ou se a gente faz alguma hipótese a mais. Eu queria fazer uma pergunta para o Edgar. Eu fiquei bem impactada com esse comentário dele, né? Que a gente precisa ficar muito assustado quando vê um paciente lúpica com a possibilidade de ter uma pancreatite. O achado aqui, além da enzima alterada, teria um achado morfológico típico de uma pancreatite aguda, necrohemorrágica. Como é que vocês fazem o diagnóstico além dessa elevação enzimática? Eu acho que não tem nenhum achado típico, professor, assim. Na verdade, o paciente, a clínica de pancreatite, que ela não tinha, né, ela não tinha muita dor abdominal, ela não tinha uma clínica tão exuberante também. Achado de exame por imagem que sugira pancreatite, mas não necessariamente necrohemorrágica, né, às vezes a gente pode ter só naquela fase inicial também, com edema, né, peripancreático também. E a clínica, né, do paciente, mas os casos que a gente já teve de pancreatite pelo lúpus foram, a grande maioria deles, muito graves, e que é descrito na literatura também, né, de quadros mais graves também, mas eu acho que não tem um achado específico macroscópico por imagem, pelo menos que eu saiba, não. Porque ela tinha dor abdominal, né, Carla? Foi esse o motivo dela...
Tinha, doutor, até quando eu a vi, só que a dor dela era maior em hipocôndrio direito e região epigástrica, sabe? E, de fato, Ah, não era uma dor tão importante e ela não tinha vômitos. A única coisa que ela referia era náusea pós-alimentar. Então, a gente até pensou, né, no dia que eu peguei ela na enfermaria, sobre. Só que a gente já tinha uma nova lipase que estava em melhor e a gente acabou deixando como um diagnóstico secundário, sabe? na imagem não tinha nada no Não, pâncreas, era normal. estava normal. A tomografia. Mas, Carla, eu acho que a doutora Lúcia tem razão quando se você pensar assim, quais são os critérios diagnósticos para uma pancreatite Isso. aguda, né? Dor abdominal, nodal superior do abdômen, e as enzimas, amilase ou lipase, 3 ou mais vezes o limite superior do normal. Né? Isso. Então, ela preenchia 2 dos 3 critérios. Se a tomografia é feita precocemente, ela pode não encontrar alterações necróticas no pâncreas, ou inclusive edema peripancreático. Por isso que, Isso. geralmente, ela é feita 72 horas após o início do quadro para vislumbrar as alterações estruturais ali no pâncreas, né? Então, com aquela amilase de 600 e pouco e a dor abdominal, eu acho que até o segundo tempo vir, né, naquele momento, o diagnóstico de pancreatite seria pertinente, né? E aí o Edgar se preocupa por conta da pancreatite na paciente lúpica, sendo ela pelo próprio lúpus, tem uma conotação de gravidade maior. Né? Sim. Agora, doutor, a manifestação de dor pode ser mais atípica, assim, porque a dor não me chamou muita atenção para um quadro de pancreatite, sabe? Apesar que eu peguei ela também bem depois desse primeiro Sim, exame. sim. Aí a gente até discutiu sobre isso, mas como ela já tinha melhorado, assim, então ficou como alternativa. Não sei se a Lívia, quando ela estava na UTI, foi discutido algo nesse sentido ou foi feito alguma coisa assim. Quando ela tava na UTI, na verdade, ela não tava nem com dor. Lembra, Carla, que eu falei assim? Gente, eu até pedi para ela descer pra enfermaria, porque os exames começaram a melhorar um pouquinho e ela não tinha mais dor. Aí eu fiquei a gente ficou bem mais tranquilo por isso, porque ela não tinha dor no exame de imagem, não tinha nada que a gente pensasse num quadro obstrutivo, também não tinha nada no pâncreas, aí a gente ficou mais tranquilo. Por conta que esse quadro clínico, no exame físico, quando eu fui avaliar, ela não tinha mais. Ela recorreu com dor no dia que ela chegou na enfermaria com a gente. Tá. Então, até da evolução dela, eu vou passar aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Edgar. Edgar, essa esplenomegalia, claro que os diagnósticos diferenciais vão surgindo, mas naquele momento ela poderia ser atribuída somente ao lúpus eritematoso sistêmico? Eu acho que somente acho que não. A esplenomegalia pode dar no lúpus, é mais comum em crianças que adultos, até 60% das crianças, às vezes até 40% dos adultos, né? Mas eu pensaria, né, Gama, assim, atribuída também ao lúpus dentro, talvez, do contexto sistêmico, né? Então, a impressão que a gente tem olhando ela assim, que ela está fazendo uma CIRS, né? Assim, uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica muito exacerbada, né, com manifestação hepática, pancreática, hematológica, né, e dentro do hematológico esse baço faz parte provavelmente da manifestação de doença também. E por ela ter, lógico, né, ela está quase com a granulocitose, né, estava com 190, né, 200, daqui a pouco ela vai estar abaixo de 100, né, mas isso faz ainda a gente deixar mais preocupado ainda, como o professor Eduardo falou, com risco de infecções, né, uma neutropênica febril dentro desse contexto ainda todo, né, então a cobertura antibiótico que vocês comentaram também. Então eu acho que faz parte, mas eu não olharia talvez isolada, eu acho que essa é uma peça mais importante para a gente pensar no diagnóstico, ou seja, mesmo que fosse um fator obstrutivo, que ela pode ter, né, um fator obstrutivo, talvez não, ele não explica todo o quadro dela, né, as outras coisas que ela apresenta, né. E a Lívia pediu para a equipe de transplante acompanhar, ou achou que o quadro era muito complexo achou que poderia evoluir com ciência hepática aguda e começar... Eu não sei se a gente já chegou a pedir nesse momento. A gente pediu, Carla? Acho que não ainda, né? Eu acho que não ainda. Eu acho que a gente chegou a pedir ainda não, doutor. Levantou a discussão, né? Isso, como ela não tinha ainda critérios para fulminante e tudo mais, a gente ainda não chegou a pedir para acompanhar. Porque ela era uma paciente que, clinicamente, ela aparentava estar bem.
estava estável. Quando eu peguei ela na enfermaria, ao longo do dia que ela piorou da dor, mas o laboratório dela assustava muito. Mas, assim, questão de neurológico, para pensar num quadro de uma insuficiência hepática fulminante, ela não tinha naquele momento ainda, né? Eu acho que quando a gente era jovem, doutora Lúcia, não sei se ela lembra, nós tivemos uma hepatite B aguda, que evoluiu com ciência hepática aguda e fez uma aplasia de medula, né? Lembra? Acho que era caso de interconsulta também, que a gente acabou. Na época a gente não tinha muita nem como tratar o vírus B, né? Estava na cardio, parece, não sei. Mas era um caso. Era um caso que a gente foi ver de interconsulta, não era? Acho que na cardio. E era uma B aguda grave, né? Que acabou falecendo. E tinha uma aplasia associada. Legal. Podemos ir em frente, Carla? Podemos. Então, foi iniciado, né, ceftriaxona e metronidazol, pensando no quadro de uma colangite aguda. A paciente na UTI evoluiu com melhora da dor abdominal, seguiu a febril, foi pedida colangirressonância, né, pensando numa coledocolitise residual, e a interconsulta com a reumato e com a hemato para acompanhar o caso. E aí, esses exames foram no dia 6, no dia que a gente admitiu ela na UTI, ao longo do dia, ela evoluiu com piora da dor abdominal e recorreu com febre. Né? A gente vê pelos exames que ela seguiu com leucopenia, os leucócitos de 1.400 foi para 1.300, com 81 neutrófilos, plaquetas também em queda. A função renal seguiu preservada, a alteração de aminotransferases e enzimas canaliculares persistiram, bilirrubina ainda alta de 9,8, um RNI de 2,3, o LDH de 1.124, e aí a reumato já tinha orientado solicitar fibrinogênio, que veio reduzido, e triglicérides, que vieram de 263. Ela tinha ferritina nesse momento, não, né? Tinha, mas a gente conseguiu ver só no final do dia. No dia, que devia estar muito alta, né? Isso, o valor dela veio de 22 mil. 22 mil? Aí 22 mil. Agora o diagnóstico fica mais claro, né? Lesão de pele ela tinha? Não tinha, doutor? Não. Na verdade, eu fiquei até com dúvida nisso, porque por se tratar de uma paciente neutropênica febril, a gente acabou ampliando, né, o antibiótico e começamos mero por conta do perfil de resistência bacteriana e vancomicina por conta de uma flebite no acesso periférico. E durante a infusão da vanco, ela evoluiu com rash, que eu acredito que Atribuiu seja a vancomicina. Né? a vancomicina. Só que depois ela ficou, persistiu um pouco, sabe? Aí eu fiquei na dúvida se isso poderia ser alguma alteração de atividade, né, imunológica, ou se seria só da vanco mesmo. Perfeito. E enquanto isso, a gente... Só um pouquinho, cara, por que o doutor Gama ficou feliz com a ferritina alta e com o rush cutâneo? Para eu responder? Sim, a minha aqui felicidade está baseada aqui nesses parâmetros laboratoriais que já vinham ali, o dedímero que tinha ali alterado, aquela pancitopenia. Eu não lembro se o VHS dela estava baixinho. A gente não tinha, doutor. Não tinha, né? O VHS baixinho também faria parte ali dos critérios diagnósticos. Esse fibrinogênio, né, bastante reduzido, aí, abaixo de 60, triglicerídeos elevados, né, o componente cutâneo e a ferritina estourada, isso aí lembra muito, sim, as características da síndrome de ativação macrofágica, né, síndrome hemofagocítica, e que poderia justificar, preencher critérios diagnósticos para essa paciente, né. Então, por isso que eu fiquei mais animado agora. E a ferritina era 22 mil? 22 mil, doutor. Foi
exatamente essa a hipótese levantada pela Reumato, só que o valor da ferritina a gente só conseguiu no final do dia. Então, no início da manhã, a gente ficou entre essas duas situações, né? Se tratava de um quadro de colangite grave, evoluindo com múltiplas disfunções orgânicas, com necessidade de CPRE, talvez, ou se tratava de uma síndrome de ativação macrofágica com necessidade de imunossupressão. E aí, assim, depois que a gente teve, né, o valor da ferritina, as coisas ficaram mais claras, mas nesse momento foi bem preocupante e angustiante. Aí a gente foi atrás da colangirressonância. E aí, doutora Lúcia, o fígado tá bom dessa enfermeira? Não, o fígado está bem ruim, mas eu acho que esse é um diagnóstico muito difícil, né? Eu imagino que vocês sofreram muito, porque tem algumas características que levam para o diagnóstico, nem essa história da ferritina, pelo menos o Edu lembra do caso que a gente viu, isso ficou marcado na nossa cabeça, né? Se vier com uma ferritina estourada, pensa nisso. Mas até aqui, sinceramente, eu teria tido muita dificuldade de fazer esse diagnóstico, né? E uma paciente grave, evoluindo muito mal, com uma albumina caindo, em NR alargando, ictérica, piorando a dor abdominal, e esse fantasma aí dela tá obstruída e infectada, que não estava muito resolvido ainda na cabeça de vocês. Posso imaginar a dificuldade que foi até se estabelecer um diagnóstico aí mais claro da síndrome hemofagocítica, né? Difícil. O Edmundo... Rodrigo, sem ferritina não. também faria o diagnóstico ou a ferritina precisava... Eu acho que é como a doutora Lúcia falou, né? A ferritina, assim, é aquele exame que acende, que dá um alerta para a gente de hemofagocítica, né? Mas eu aí também, como puxar a sardinha para o meu lado, como hemato, DHL desse tanto também, a gente tem que pensar naquelas coisas que eu havia falado, mas geralmente na hemofagocítica você tem um DHL, assim, bastante elevado. E a outra coisa que o Gama também comentou curiosamente também aí o VHS, ele é um VHS baixinho, né, para tanta inflamação. Mas realmente para hemofagocítica, porque é uma constelação de sinais e sintomas e exames laboratoriais, né, que pode estar realmente associado à própria doença de base, uma intercorrência infecciosa, é muito confuso. Né? Acho bastante complicado mesmo, porque é a ferritina que dá um start, né? Só uma pergunta para o Edgar, eu como simpatizante da Reumato, Edgar, sempre que eu lia sobre síndrome hemofagocítica e via uns poucos casos, eu vi mais em artrite reumatoide Still, né? E com um diagnóstico diferencial difícil, porque as características clínicas de ambas, né, eram muito semelhantes, o rush cutâneo, enfim, as alterações laboratoriais, mas a ferritina também se elevava e se eleva nesses pacientes, mas por isso que eu perguntei sobre a VHS, que diferente lá da atividade das doenças reumatológicas, que costuma estar elevada, na síndrome hemofagocítica, a VHS é pequenininha, né? Sempre baixinha, né? Diferente da proteína C reativa que se eleva. Nesses pacientes com síndrome de ativação macrofágica que vocês veem, a artrite reumatoide, principalmente a infanto-juvenil, ela é mais prevalente nesse ou não? Quando a gente vai ver mesmo as séries, a gente vê mais na IJ sistêmica, né? Que é o estilo da criança mesmo. Hoje, na artrite reumatoide do adulto, viu, Gama, assim, é mais raro, porque eu acho que a gente trata bem melhor hoje a artrite reumatoide do que trata antes, né? Mas, vez por outra, a gente acaba não pegando os casos da reumatodiatria, né? Porque eles que acabam pegando mais, então, mas eles falam de alguns casos para a gente também. E
Mas a gente tem alguns casos de pacientes com lúpus que fizeram também. Esse é o segundo caso desse ano. A gente teve uma em janeiro, esse é o segundo caso desse ano também. E às vezes a gente acaba pegando também. Mas realmente, você tem razão, acaba lembrando. E o VHS chama atenção às vezes, né, Gão? Você falou, não é que o VHS está sempre baixo, às vezes o VHS despenca, né? Porque tem um consumo do fibrinogênio, né? Então o fibrinogênio cai e o VHS cai. Então é uma das coisas que chama atenção, por que o VHS dessa paciente caiu, né? Curou, né? Então, não, né? E eu acho... Isso é legal de tu falar aí a respeito do que é velocidade de hemossedimentação, né? Por que a VHS se eleva, né? E essa relação com proteínas na circulação, principalmente fibrinogênio, só para lembrar a gente. Normalmente, assim, uma das causas de VHS mais baixo, que não se eleva, é justamente uma hipofibrinogênemia, né? Quando você tem uma baixa do fibrinogênio, o VHS costuma cair. Então, a gente vê aquela diminuição de velocidade das hemácias, né, na sedimentação. E eu acho que agora o próximo dilema desse caso é assim, como o Rodrigo falou, né, quando a gente está diante de um caso desse também, a gente meio que abre o céssio, né, porque uma síndrome de ativação macrofágica pode ser secundária à doença, a gente tem as infecções como gatilhos, né, para síndrome de ativação macrofágica, mesmo em pacientes com doenças reumáticas imunomediadas, como lúpus, EJ, às vezes a infecção é um gatilho, ou medicações, às vezes, também, né, ou neoplasias que estão querendo aparecer, né, então, mesmo no paciente com doença reumática imunomediada, a gente sempre lembra que é da própria doença, né, mas tem outras causas intercorrentes que podem ser responsáveis por essa ativação macrofágica, né, Rodrigo, também. Porque daqui a pouco a gente tem uma tomada de decisão difícil, né, numa paciente que está com a granulocitose, né, e essa tomada de decisão, às vezes, é difícil mesmo. Tem gente com a mão levantada aí, Du. Eu vi a Gabriela e a Lívia. Quer perguntar alguma coisa, Gabriela? Lívia? Doutor, eu queria perguntar uma coisa. Assim, o que né, ligou para a gente o alerta, principalmente, né, foi a questão da neutropenia, né, isso, eu fico na dúvida sempre, assim, até que ponto, eu acho que o doutor Edgar falou um pouco, mas eu ainda fiquei um pouco na dúvida, até que ponto a gente tem que considerar que aquela leucopenia é atividade da doença, ou a gente começa a se preocupar só quando o paciente tem neutropenia? Tem algum outro momento que a gente se preocupa, ou a gente sempre que o paciente lúpica tem leucopenia, a gente também tem que fazer essa investigação de outras causas da leucopenia, ou só pensar em atividade de doença? A minha dúvida era essa, assim, porque eu sei que nesse quadro tudo bem, ela já está com um neutrófilo de 190 aí, então aí já está bem preocupante, mas tem algum momento assim que a gente diz, não, agora isso aqui não é só de atividade da doença, isso aqui a gente tem que investigar alguma coisa a mais. Muitas vezes, Lívia, a gente vê assim, a leucopenia a leucopenia, linfopenia e neutropenia, elas podem ser fator de risco para infecção, né? Então, qualquer citopenia que a gente vê no lúpus, a gente acaba pensando assim, aquilo que a gente comentou, né? É da própria doença, é toxicidade à droga do paciente, é secundário a alguma infecção, citomegalovírus, eritrovírus B19, vírus ou bactérias que têm um tropismo, às vezes, mais medular, ou é secundária a uma doença hematológica primária ou secundária, né, que está querendo aparecer, alguma síndrome carencial, como, por exemplo, o Rodrigo comentou também. Quando a gente vê, muitas vezes, algumas penias nos pacientes com lúpus, são completamente assintomáticas, né, você tem aquele paciente que vai mantendo, às vezes, 1.000, 1.500 neutrófilos e está batendo bola, linfócitos entre 500 e 600, está batendo bola, não faz infecção, não dá nem bola para isso, a gente acaba não tratando esse paciente, né, então, mais ou menos assim, eu ganho pouco, mas eu tenho dinheiro para colocar gasolina no carro, ir no shopping e fazer o meu supermercado, tá tudo bem, né, eu me divirto, eu consigo sair e eu consigo me alimentar, né, então, aquelas células que estão ali, elas estão conseguindo fazer mais ou menos o trabalho delas, sem conseguir trazer nenhuma intercorrência, né, para aquele paciente. Então, a gente fica em observação, né, a gente fica em stand-by, on demand, na hora que eles precisarem, a gente vai estar lá. Neutropenias mais graves realmente chamam atenção, elas são raras no paciente com lúpus, né, aquelas neutropenias autoimunes
isoladas. Então, isso chama muita atenção, a gente investiga outras causas, né, para esse paciente também, e, eventualmente, a gente pode até fazer uma prova terapêutica, né, a gente pode ver se aquele paciente, fazer o diagnóstico com neutropenia cíclica, pedir para o paciente fazer o exercício, né, Rodrigo, e depois coletar um hemograma para ver se o neutrófilo subiu, porque às vezes faz uma resposta medular maior, ou às vezes dá um pouquinho de corticoide e ver se responde, né, porque aí a gente vê, provavelmente, se tem um componente imunomediado também. Acho que o que chama atenção, às vezes, para a gente é associar com a clínica e a temporalidade de quando isso surgiu. Surgiu junto com o imunossupressor, surgiu com outros alvos de atividade, outros sítios de atividade de doença, né? O lúpus, né, por ser uma doença heterogênea e pleomórfica, talvez uma das mais pleomórficas que a gente tem, que a gente chama de uma doença só, que na verdade são várias doenças, é o famoso que a gente fala assim, se não lá, por que não cá, né? Então, se tem atividade no rim, se tem atividade na pele, e o paciente convulsionou, será que isso é atividade de doença, essa convulsão? Ou será que é uma infecção? Vamos tentar explicar tudo pela atividade de doença, se é um paciente que está com muita atividade de doença, né? Quando é uma atividade mais isolada, a gente fica e aí investiga outras causas secundárias também, né, para pensar. Legal. Daniele. Doutor, queria Obrigada, só doutor. tirar uma dúvida da parte da hemato, que a gente também ficou nesse dia que essa paciente chegou com esses neutrófilos de 81, numa dúvida se poderia ser ativação macrofágica, se teria benefício do granuloquine. Foi algo que a gente ficou pensando, assim, se teria algum benefício, já que a gente estava meio que na dúvida se era atividade de doenças. Assim, a dúvida foi, vamos dar antibiótico ou imunossuprimir ou fazer os dois? E se teria algum benefício real mesmo, assim, na melhora, nessa recuperação da gente dar o granuloquine. Então, é Daniele, né? Isso. Então, Daniele, eu fico só angustiado que até nesse momento, assim, eu não sei se a gente avaliou a medula dessa doente, né? Porque como a gente comentou tudo aqui, por exemplo, um próprio linfoma, e todo mundo já falou, por exemplo, um próprio uma leucemia, um Burkitt, né? Poderia estar fazendo isso também, né? Então, a gente tem que excluir as causas, as neoplasias hematológicas, né? Porque se realmente for só não, né? Mas se for uma ativação macrofágica, ok, você dá o granuloquine, você vai tratar a doença de base, enfim, o Edgar aí vai aumentar as coisas, mas você pode dar um granuloquine, né? A gente sabe que pode, o granuloquine, pelo menos nos pacientes neutropênicos febris de causa hematológica, não diminuiu mortalidade se dando granuloquine, mas se diminui o tempo de internação, enfim, né? Então, acho que nesse sentido, ok, valeria, mas primeiro eu tenho que entender o porquê da pancitopenia, né? Porque eu dar um granuloquine, se ele tem uma leucemia, um linfoma T, uma coisa assim, que está super associado, inclusive é a primeira causa de associação, né, nas hemofagocíticas secundárias, é o primeiro que a gente tem que pensar e excluir, não teria muito sentido, entendeu, Daniele? Rodrigo, Obrigada. Aproveitando o comentário, Rodrigo, não diminui mortalidade, diminui tempo de internação, outras coisas, e diminui a ansiedade nossa também, às vezes, né? Porque melhora o neutrófilo, a gente fica menos ansioso também. Então, é um grande ansiolítico para nós que estamos lá na beira do dia a dia querendo ver o neutrófilo subir, às vezes, né? Também. E assim, é uma coisa que eu acho que vale a pena. Desde o começo da internação, ela não tinha tido febre, né, Carla? E a gente até tinha liberado ela para descer para enfermaria. Foi uma das coisas que eu fiquei depois morrendo, assim. Eu fiz, Carla, desculpa que eu desci ela para enfermaria. Eu falei pra você, eu fiz, pode descer ela para enfermaria no dia anterior, porque estava diminuindo transaminase, não tinha ainda esses exames aí eu acho que não tinha ainda fibrinogênio, né, Carla, essa parte aí. E aí eu fiz, não, pode descer ela para enfermaria. Tava diminuindo transaminase, a gente achou o quê? Que ela tava evoluindo com melhora. Não tinha dor, não tinha febre, tava bem. Clinicamente ela tava bem, né? Tava bem. Aí no dia que ela desceu para enfermaria, aí foi por isso que a gente falou assim, toda vez agora tem que olhar antes de descer, no minuto antes de descer. No dia que ela desceu para enfermaria, ela teve febre pela manhã. Então foi a primeira vez que ela teve a neutropenia febril, né, Carla? Ela não tinha tido febre ainda, então eu não tava tão assustada. Aí, nesse momento, a gente ficou preocupado. E foi exatamente quando ela desceu para a enfermaria. Que aí ela teve febre, saiu esse fibrinogênio. E aí começou realmente a investigar
todo esse quadro aí dessa neutropenia febril, se era uma infecção, o que estava acontecendo. Exato. Exato, que até então a discussão maior estava em cima de um quadro colestático obstrutivo, né? Vou seguir. Então, ela realizou a coluna de ressonância nesse dia 6, né, na enfermaria, pela manhã, a gente conseguiu. Mostrou que o fígado tinha dimensões, morfologia e sinais preservados, tinha só um edema periportal, não tinha dilatação de vias biliares, o hepato colérico tinha 1 centímetro, não tinha cálculos, e o baço discretamente aumentado. E aí, no dia 8, eu coloquei aqui os exames, mas da evolução dela, né? Ela evoluiu com piora, isso foi, na verdade, no dia 7, no mesmo dia, foi no dia 6, né? Que a hemato acabou avaliando, acabou fazendo a biópsia de medula, que veio com um padrão de macrófagos, né? De síndrome hemofagocítica mesmo. E aí, nesse momento, foi iniciada a pulsoterapia com metilprednisolona. A gente percebe que ela evoluiu com piora da leucopenia, mesmo assim, chegou a 730 de global. Plaquetas persistiram em queda, as alterações hepáticas também persistiram, e aí, nesse momento, a gente já tinha uma segunda ferritina que veio de 42.000, com elevação de triglicérides de 263 para 465, fibrinogênio ainda baixo, um dedímero aumentado, LDH também alto, e aí foi firmado o diagnóstico. No dia 10, ela persistiu com piora, chegou a fazer com 60 neutrófilos, 60 leucócitos totais, 12.000 plaquetas, evoluiu com disfunção múltipla de órgãos, choque séptico, CIVD, insuficiência respiratória, distúrbio neurológico, e infelizmente essa paciente foi a óbito no dia 13 de junho. Carla, você me corrige se eu estiver errado, entre o primeiro e o segundo ou terceiro dia da pulso, ela tinha tido uma melhora clínica, né? Assim, ela ficou sem fazer febre, embora o laboratório não tinha melhorado, né? Então, mas clinicamente ela estava melhor, se sentindo mais disposta, o laboratório pior. Mas aí, nesse dia que ela piorou, foi quando ela voltou a fazer uma febre, né? Chocou, né? Então, fez um quadro... Exatamente, a gente pulsou ela no dia 6, ainda na enfermaria, o primeiro dia da pulso, e ela foi para a UTI. Na UTI, ela, assim, que como o quadro, clinicamente, ela não chamava tanta atenção, tanto é que era difícil de convencer o pessoal, assim, eu falei várias vezes para a enfermeira, essa paciente é grave, vamos ficar de olho nela, vamos monitorizar. E aí, na UTI, ela teve, de fato, uma melhora do estado geral, só que o laboratório acabou piorando e ela evoluiu com essas disfunções múltiplas de órgãos. Infelizmente. 37 anos, né? 37 anos. E aí, assim, do caso dela foi esse, né? Esse é um dos casos, assim, que eu acho que marcam a gente como residente, é um dos casos que a gente não esquece. E trazer ele aqui hoje foi, de certa forma, acho que quase que uma homenagem a ela, né, para a gente tentar aprender um pouco mais sobre essa doença, ficar mais atento a essas possibilidades diagnósticas e talvez evitar com que isso aconteça no futuro. Eu achei que você vai começar, mas a gente poderia ter feito alguma coisa para mudar esse desfecho, diga, Rodrigo, vocês que têm mais... Lógico que a gente sempre, olhando assim, eu acho que tem duas coisas, né, que a gente acabou fazendo, acho que na sexta-feira, eu não lembro bem, a Carla deve lembrar bem os dias da semana, se foi quarta, quinta e sexta, ou quinta, sexta, sábado, eu não lembro muito bem, mas foi mais ou menos isso. A gente poderia ter feito imunoglobulina junto, às vezes com pulso de corticoide, né, que a gente poderia ter feito. Eu acho que fazer um mielograma mais precoce ajuda a gente, né, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, né, Rodrigo, de agulha, de biópsia, né, dentro do hospital, às vezes também que não é fácil, mas fazer um mielograma, um diagnóstico mais precoce. E o granulokine talvez, mas o granulokine eu acho que como o Rodrigo comentou, né, talvez não mudasse mortalidade, né, talvez não tivesse alteração no desfecho dela, né, mas eu acho que a gente pudesse ter feito uma imunoglobulina junto com o corticoide de maneira mais precoce. Por que a gente não fez? Na verdade, é a dificuldade de acesso mesmo que a gente tem, né,
a gente não tem imunoglobulina. O que a gente faz nesses casos? Acho que a gente chegou a pedir para a família, não lembro se foi na sexta, ou se foi na quinta, ou no sábado mesmo, e a gente faz com o CID de PTI, que ela tem uma plaquetopenia, né, lá eles só querem saber se a plaqueta está baixa ou não, e eles acabam fornecendo, né, se a gente colocar um CID de síndrome de ativação macrofágica, acaba que não fornece, né. Mas eu acho que teria sido isso diferente, viu, professora? A princípio, No o dia Rodrigo também pode. No dia que eles conseguiram a imunoglobulina, ela evoluiu com Com disfunções choque, né? com choque, e aí não foi possível nem começar a terapia. Mas eu acho que esse comentário do mielograma mais precoce, não sei qual que é a opinião aí do Rodrigo, mas eu achei bem, bem pertinente, né? Porque a gente estava frente a uma alteração aí hematológica, que eu não sei se no início se atribuiu eventualmente ao fígado, o baço grande, vai estar com plaquetopenia, leucopenia, talvez a gente devesse mesmo ter investido aí num mielograma um pouco mais cedo, né, Rodrigo? O que você acha? Então, pessoal, realmente, assim, síndrome hemofagocítica, né, é um diagnóstico super difícil, né? O lúpus pode fazer tudo isso. Aí não é o lúpus, não é a atividade do lúpus, né, Edgar, mas é uma infecção oportunista, porque está imunossuprimida, seja pelo lúpus em atividade, seja pelos medicamentos que usava. Aí faz uma toxicidade hematológica pelo micofenolato ou pela azatioprina, que poderia justificar essa pancito. Então, é um diagnóstico realmente muito difícil. Confunde, né? Você não consegue, porque é uma constelação, né, de tudo, né? E às vezes você pega a mesma coisa quando já está com disfunção de múltiplos órgãos, né? Mas sim, lógico, se você fizer uma avaliação da medula mais precoce, sim, né? Eu acho que é interessante, sabe? Mas e ali a gente sabe também das dificuldades do hospital, né? Em conseguir as coisas. Às vezes lá no hemato falta agulha de mielograma. Então, assim, às vezes você fala, até os residentes, a gente faz a biópsia, demora para sair também, às vezes, o resultado, né, por N questões, mas é bastante complicado, né, uma doença super rara, confunde muito, né, aí você pensa, um linfoma, uma leucemia, um Burkitt, uma leucemia, faz tudo isso, e não pode não ter uma síndrome hemofagocítica associada, né. Então, assim, é um gatilho para uma hemofagocítica também, as leucemias, os linfomas, né? Uma infecção oportunista, a gente vê no rim isso, mas não é tão infrequente, né? Os pacientes imunossuprimidos do transplante renal ainda faz uma oportunista, uma criptococose disseminada, tal, e aí tem uma hemofagocítica associada, né? Mas esse padrão laboratorial do fígado é esperado? Com esse comportamento tão agressivo no fígado e a gente se atrapalhar e perder o time, talvez, por ter ficado olhando o fígado, a via biliar e... eu acho que não é clássico, né, Eduardo? Porque, assim, pelo menos eu estava lendo, revisando aí a literatura e tal, não tem uma coisa, assim, muito marcante. Acho que o que é bastante importante é a ferritina, mas também, se você dosar a ferritina em vários pacientes de UTI, você vai ter ferritina elevada, não discrimina, né? Mas, enfim, é sempre aquela coisa para ficar alerta, né? E a outra coisa que também que o Gama falou, o Edgar, é um paciente que está, assim, na CIRS desgraçada, né? Numa resposta inflamada lá no teto, com VHS normal, né? E a outra coisa que é super importante, mas aí é difícil, porque outras condições fazem, é o fibrinogênio, né? Mas aí um paciente com uma CIVD, ele pode ter um fibrinogênio baixo. Mas a gente tem que pensar, né? HDL estourado, ferritina alta, um fibrinogênio muito baixo, né? Não fibrinogênio baixo, é sem fibrinogênio praticamente, né? Mas é um diagnóstico muito complicado, é muito difícil. E eu acho que tudo levava a crer que não seria uma hemofagocite, a gente tinha várias outras coisas para pensar. Mas é um mielograma, eu acho que, lógico,
puxando a sardinha para o meu lado, é fundamental. Eu vi uma vez uma ferritina de 144 mil. Era o primeiro PO de um transplante renal, que fez 6 mil de transaminase, 144 mil, lembro o número. E ela tinha recebido o rim do marido, e ela tinha feito uma dessensibilização que eles fazem, porque eles não eram compatíveis. E com corticoide e imunoglobulina, em 48 horas estava tudo normal. Eu não entendi se isso... Como fazer esse diagnóstico? Eu nunca vi um nível tão alto e também nunca vi uma resolução tão... parecendo muito mais uma hepatite isquêmica, que a gente vê 6 mil de transaminase, mas essa ferritina, eles me pediram para ir lá por causa dessa ferritina, entre fazer diagnóstico, eles começaram a tratar e ela resolver, e tinha esse papo da dessensibilização, que eu não sei o que usa, para poder transplantar o rim se o marido e a receptora não são compatíveis. Lá no Hospital do Rim você vê isso, Rodrigo? Eu não sei se fazem isso aqui no... Eu vejo pela hemofagocítica, professor. Sim. Vê mais hemofagocítica, mas em relação a essa questão da dessensibilização, particularmente, eu nunca vi nenhum paciente fazendo isso. Mas a hemofagocítica não é infrequente, não. Inclusive, há pouco tempo a gente perdeu um doente também, infelizmente jovem, estava com Covid também, mas tinha outras coisas, lógico, acho que Covid só seria a cereja do bolo, mas fez um quadro assim, entrou em franca disfunção de órgãos e, enfim, foi bem trágico, que também era um paciente, era um colega da área de saúde, era um fisioterapeuta jovem, muito jovem, 30 e poucos anos, e acabou falecendo. Legal. Vamos ver o que a Carla preparou para a gente. Só complementando, acho que o que a Carla fala... Desculpa, professor. Não, o que a Carla comentou, né, aproveitando o caso, né, assim, que ela falou, né, que fica sempre, a gente sempre revendo, é sempre muito importante isso. Mas eu acho que uma das coisas que a gente sempre lembra e que acho que a gente pode ficar, assim, é febre e penia, né? Eu acho que tem febre e penia, lembrada, assim, no hemofagocítica, talvez como um dos diagnósticos diferenciais, né? Então, citopenia, seja principalmente leucopenia, bicitopenia ou uma pancitopenia associado à febre, uma febre que você não tem certeza que é infecciosa, ainda lembrar dos diagnósticos diferenciais. E sai barato antes do mielograma, muito provavelmente você fazer uma ferritina, triglicérides, transaminases, né, fibrinogênio, VHS, né, é barato, né? E muitas vezes o mielograma, por mais que não venha hemofagocítica depois, ele ajuda, porque ele diz que não é, né? Ele diz que o mielo, né, Rodrigo? Ele diz que tá tudo bem, ele diz que sugere um linfoma, uma leucemia, sei lá. Ele ajuda muito, né, assim, ver a medula também. Mas tem outras coisas que são baratas que ajudam nessa triagem, né? Eu acho que é assim. Doutor, eu acho que uma coisa que eu também acho que, como a Carla falou, né, isso marcou muito a gente que estava tanto na interconsulta como na enfermaria, esse caso, que foi um caso muito interessante. E eu até perguntei para o doutor Edgar quando é que a gente ficaria atento, porque eu fiquei pensando assim, será que a gente, desde o início, desde o dia 3 aí, onde ela já estava com essa pancitopenia e com essa neutropenia, o pessoal acho que da Reumato, ou foi da Hemato, já tinham orientado solicitar o fibrinogênio, o triglicerídeo e a ferritina, lá na UTI, isso aqui não foi coletado. E aí, só coletaram quando ela desceu para a enfermaria, que foi quando ela apresentou febre, né, Carla? E aí eu fiquei pensando, eu acho que só o pessoal só ficou atento nesse momento porque ela apresentou febre. Talvez se ela não tivesse apresentado, a gente não teria pedido também nesse momento, ou não sei, assim. Então, eu fiquei bem preocupada. Será que a gente devia ter olhado mais? Poxa, tá com neutrófilo de 190, é muito pouco, mesmo sem febre, para a gente poder ter adiantado esses exames, eu acho que ajudaria um pouco, né? Acho que agora falar é mais fácil. Mas acho que se a gente tivesse atentado, mesmo sem febre, com o neutrófilo bem baixinho, solicitar esses exames, terem solicitado lá na UTI, acho que isso ajudaria. Porque aí iria ver a ferritina alta, triglicerídeo alto. Acho que sim, viu, Lívia? Acho que sim. A gente sempre faz essa triagem, né, nos pacientes da gente com penia, né, que ficam, porque sai assim, nos pacientes que podem ter, né, algo sugestivo, né, então acho que essa triagem mesmo ajuda. Eu entendi que o diagnóstico é um diagnóstico difícil. Agora, perguntando para vocês dois, que nesses doentes mais graves,
o dedímero bom é o dedímero negativo, né? O dedímero alto, na pandemia, virou sinônimo de Clexane. Mas antes ele era um marcador que, quando estava alto, a gente, se não tivesse nenhum motivo de ter pedido o exame, a gente nem valorizaria. Se tivesse uma situação de pensar numa TEP, alguma coisa do tipo. E ele é um marcador inespecífico, né? Eu acho que o dedímero na hemofagocítica, particularmente, eu não vejo nenhuma... se espera que vai estar elevado, tal, mas mesma coisa, sair fazendo o dedímero de todo mundo aí, em paciente de UTI, um pós-operatório, um TEP, não vai vir super alto também, não, acho que não contribui muito. Acho que é mais um confundidor. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para os nossos professores? Doutora Lúcia? Para fazer um comentário, eu acho que fica todo mundo assim triste, né, com essa evolução, uma paciente jovem, a gente fica fazendo aqui alguma meia-culpa, né, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, o hospital podia ter isso, o hospital podia ter aquilo, mas eu acho que para vocês que são residentes, né, para a Lívia, para a Carla e para nós também, um caso como esse, a gente não esquece nunca mais, né? Então, o aprendizado que ele trouxe é imenso para a equipe que lidou com esse caso, né? Então, embora a gente fique triste, a gente tem que sempre lembrar que essa paciente, ela trouxe algum aprendizado importante que vai ser, na vida de vocês, super útil quando vocês virem casos parecidos, vão fazer tudo aquilo que a gente discutiu aqui. Então, eu acho que, apesar da tristeza, é muito legal acompanhar e se envolver com um caso desse tipo, né? Um caso difícil e emblemático. Com E o certeza. difícil é difícil para todo mundo, né, professor? O difícil é difícil para todo mundo, né? Não é só para... É para todo mundo, né? E faz parte da profissão da gente que é difícil, né? Então, faz parte. Com certeza. Acho que a gente nunca mais vai esquecer, né, Carla? Não. Para mim, o pior dia foi entre definir a questão da colangite ou da síndrome de ativação macrofágica, porque depois que o diagnóstico, né, ficou definido, que a gente viu, que a gente entrou com a metil, então já deu um conforto de pelo menos estar tratando o que é, mas até o momento de conseguir definir foi muito angustiante, assim, foi uma manhã bem terrível. Quer contar o que você andou estudando para a gente? Então, Compartilhar com a gente o que você estudou? E aí, então, conversei com o doutor Edu, né, eu fiz uma revisão sobre o tema, um tema, assim, que na literatura tem pouca coisa que relaciona com a idade adulta, né, a maioria dos estudos são referentes à população pediátrica, né, como até aqui na discussão a gente já acabou falando. A base de dados foi basicamente o PubMed e o UpToDate. Quando a gente fala síndrome de ativação macrofágica, né, na verdade, ela faz parte da linfohistiocytose hemofagocítica. A linfohistiocytose hemofagocítica, quando está relacionada a alguma desordem imunológica, ela é chamada de síndrome de ativação macrofágica. E o que é isso? Nada mais do que uma ativação excessiva de macrófagos. Existem fatores, né, triggers, que vão desencadear uma quebra da homeostase imunológica, culminando nessa ativação excessiva de macrófagos. A incidência maior é na faixa etária pediátrica, principalmente nos primeiros 18 meses de vida, e maior ainda nos primeiros 3 meses. Ela é agressiva e potencialmente fatal, sendo necessário um tratamento imediato. E aí, o grande desafio, né, que já foi discutido várias vezes aqui ao longo do nosso caso, é essa questão do diagnóstico mesmo, porque a síndrome de ativação macrofágica, ela é uma grande simuladora. Ela pode abrir o quadro, né, sugestivo de encefalite, de hepatite, de uma lesão de pele. As manifestações clínicas e laboratoriais são diversas e inespecíficas, e até mesmo pela raridade da síndrome, né. E aí eu achei um artigo que é bem interessante, de 2011, que fala o que um gastroenterologista e hepatologista deve saber
a grande maioria dos casos se inicia com alteração de transaminases. Claro que a gente, na medicina, né, a gente sempre tem que pensar nas causas mais comuns, mas esse diagnóstico de síndrome de ativação macrofágica é algo que sempre tem que ficar como uma carta na manga, e a gente, né, com a pulga atrás da orelha, por conta dessa necessidade de uma intervenção precoce. Em relação à fisiopatologia, eu fiz assim, falar bem breve, né, porque algo que envolva imunologia sempre é algo um pouco complicado, mas o que a gente sabe basicamente envolve 3 células, as células natural killers, os linfócitos citotóxicos e os macrófagos. Células natural killer vão ser aquelas células que vão degradar as células do hospedeiro, né, o próprio nome já fala, as células do hospedeiro que estão danificadas, estressadas, defeituosas, infectadas, então elas vão ser destruídas pelas células natural killer. Os linfócitos citotóxicos, eles vão destruir os macrófagos defeituosos, infectados, ou estressados, né? E aí existe uma perda dessa regulação, desse mecanismo de feedback. Então, essas células natural killer e os linfócitos citotóxicos deixam de atuar sobre os macrófagos. E aí isso gera uma hiperativação dos macrófagos. Macrófagos hiperativados liberam muitas citocinas, que vai culminar na disfunção múltipla de órgãos. E esses macrófagos hiperativos, eles acabam fagocitando células do próprio organismo, como, por exemplo, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas. E aí a gente tem essa imagem que é característica, que foi a da nossa paciente, né, que é um macrófago com presença dessas células do próprio hospedeiro dentro dele. E o resultado vai ser, né, marcado, né, por essas penias e pela disfunção múltipla de órgãos. Então, o que pode desencadear a ativação macrofágica, né? A predisposição genética, tem vários genes correlacionados. A gente sempre lembra das causas imunológicas, mas é importante lembrar que infecções também podem cursar com síndrome de ativação macrofágica, seja ela bacteriana ou viral, e lembrar que das virais, né, faz parte da nossa rotina, né, infecções por Epstein-Barr, citomega, até por hepatite, tem um caso descrito por hepatite A na criança, então daí a necessidade do hepatologista sempre ficar atento. Infecções fúngicas, eu vi um caso de infecção por cândida, até por tuberculose mesmo, desencadeando síndrome de ativação macrofágica. E aí, das desordens imunológicas, né, tem medicações que são usadas na gastroenterologia, por exemplo, no tratamento da doença inflamatória intestinal, como sulfasalazina e metotrexato, que pode também predispor síndrome de ativação macrofágica. As desordens autoimunes, né, que é a artrite idiopática juvenil, que é uma das grandes representantes. Na época do caso, a gente até discutiu com o Dr. Orlando Ambrogini, né, que é o nosso chefe do intestino, e ele falou que já viu 2 casos de doença de Crohn cursando com síndrome de ativação macrofágica. O lúpus, né, sarcoidose, artrite reumatoide, como o doutor Edgar falou, a incidência disso vem diminuindo pelo controle da doença. E as causas neoplásicas, principalmente as neoplasias linfoproliferativas. Em relação ao quadro clínico, né, é um grande desafio, né, acho que foi o maior aprendizado de hoje, justamente por simular hepatites, encefalites, quadros infecciosos, mas a apresentação inicial geralmente se dá por um quadro de uma doença febril aguda ou subaguda, com envolvimento de múltiplos sistemas, né, e aí um dos maiores estudos, que foi esse de 2004, com 369 pacientes, mostrou a incidência, né, a incidência de febre em 95% desses pacientes, a ferritina maior que 500, né, a gente sabe que a ferritina é um marcador de atividade inflamatória, mas em níveis altos, né, acima de 3.000 já sugere, e acima de 10.000 é muito específico de síndrome de ativação macrofágica. As penias, principalmente anemia e plaquetopenia, a hipertrigliceridemia ou fibrinogênio reduzido e a esplenomegalia. Em relação à questão hepática, né, as anormalidades hepáticas são frequentes, tem uma série de casos
tem uma série, né, de 30 casos com manifestação hepática, em que eles perceberam que 25% dos pacientes foram submetidos inicialmente à biópsia hepática antes mesmo da biópsia de medula, porque o paciente entrou com um quadro parecido com a nossa, né, com alteração de transaminases a esclarecer. E nessa biópsia hepática foi vista a presença desses macrófagos, dessa hemofagocitose. Lembrando também que pode haver elevação de enzimas canaliculares pela infiltração, né, desses linfócitos macrófagos hiperativados na árvore biliar. A ferritina, né, os níveis são muito altos, acima de 10.000, fala muito específico, e isso porque os macrófagos são fontes de ferritina, né, e lembrar pelo diagnóstico diferencial com insuficiência hepática fulminante, que também eleva a ferritina. A diferença vai ser basicamente com os outros critérios. Os triglicérides também, os níveis elevados, acima de 265, né, marcam um envolvimento grave do fígado. A função hepática, ele traz que, geralmente, as enzimas estão elevadas acima de 3 vezes o limite superior da normalidade. Nessa série de casos, a bilirrubina variou entre 3 e 25. Gama-GT também elevada, né, por essa infiltração no trato biliar pelos linfócitos e macrófagos, e havia distúrbios de coagulação, como CIVD, redução do fibrinogênio e elevação de LDH. E aí, nas biópsias hepáticas, o padrão mais prevalente foi com dilatação sinusoidal, hiperplasia e hemofagocitose das células de Kupfer, tinha foco de necrose hepatocelular, e além disso, congestão portal e granulomas. Diagnóstico, né, que foi o que a gente usou para a nossa paciente, são os diagnósticos, são no mínimo 5 de 9 critérios diagnósticos, entre ele entra febre maior ou igual a 38,5, que ela fez, a esplenomegalia, uma biscitopenia, né, ela fez a neutropenia e plaquetopenia, os triglicérides aumentados ou fibrinogênio reduzido, a ferritina maior que 500 e a hemofagocitose. Essa atividade da célula natural killer baixa ou ausente, ou a dosagem do CD25 e do CXCL9, a gente acabou não fazendo, mas ela fechou 6 critérios dos 9. E tem também esse H-score que ele traz, né, que é uma pontuação que envolve basicamente esses critérios de febre, organomegalia, alterações de triglicérides, que ele fala que maior ou igual a 250, probabilidade de síndrome de ativação macrofágica de 99%, e se ele for menor ou igual a 90%, a probabilidade é menor que 1%, né? Então, assim, ele ajuda a nortear essa questão do diagnóstico, lembrando que o dela também deu maior ou igual a 250. E aí, em relação ao tratamento, o doutor Edgar até pode falar um pouco melhor qual a experiência dele, mas o que eu vi sempre a gente buscar, né, a causa predisponente, se for infecção, tratar a infecção, se for uma desordem imunológica, controlar a doença, e as condições malignas também tratar adequadamente. Lembrar das terapias de suporte, né, principalmente a questão da hemotransfusão, do suporte com drogas vasopressoras em ambiente de terapia intensiva. E no UpToDate tem esses 2 protocolos produzidos pela Sociedade de Linfostiocytose, um produzido em 94 e outro em 2004, que basicamente eles trazem a pulsoterapia, né, com corticoide em altas doses, o uso de imunoglobulinas, e aí tem umas medicações mais recentes que ele traz, como o etoposídeo, uso de imunossupressores, que é o metotrexate, a vincristina, e até mesmo o transplante halogênico de células-troncos. E ele fala que para insuficiência hepática pode lançar a mão do alentuzumab. Em relação ao prognóstico, né, sem uma terapia específica, a mortalidade é quase total. Os fatores de pior prognóstico, idade avançada, uma neoplasia hematológica predisponente, um envolvimento neurológico. E elevação de ferritina, AST e LDH, que ela preenchia esses 3. A maioria dos pacientes recorre dentro de 1 ano, daí a necessidade da gente identificar qual o fator predisponente e trabalhar nele, né, para evitar com que isso aconteça novamente. E, para terminar, só o que um hepatologista precisa saber, né?
que ela pode ser preceptada por patologias da gastro, né, como doenças inflamatórias intestinais e hepatites virais, ou até mesmo pelas medicações que a gente usa, sulfasalazina, metotrexato, e eu vi também o infliximab. Nessa série de 30 pacientes, né, entre 79 e 2001, viram que a maioria deles abriu o quadro com elevação de aminotransferase, enzimas canaliculares e disfunção hepática. Essa questão, né, da biópsia hepática ter sido feita antes da biópsia da medula, né, e o padrão ser por dilatação sinusoidal, hiperplasia e hemofagocitose das células de Kupffer. E eu vi um relato de insuficiência hepática fulminante por síndrome de ativação macrofágica com necessidade de transplante com sucesso. Tinha sido descrito um anterior a isso, mas sem sucesso. Essas foram as minhas referências e agradeço a oportunidade. Muito bom. Parabéns, Carla. Muito bom, Carla. Obrigada. É um tema, assim, difícil, porque tem pouca coisa, né, recente. Então, tentei filtrar, e, assim, dentro da nossa rotina, né, o que poderia acrescentar de alguma forma. Eu acho que o grande aprendizado foi esse de sempre ficar como uma carta na manga, né? E essa questão da gente, que o doutor Edgar falou, né, de um paciente com penia e febre, a gente acabar acrescentando na revisão laboratorial fibrinogênio, ferritina, LDH, eu acho que é muito importante, porque não são exames que a gente costuma pedir na rotina, por exemplo, da enfermaria, nesse perfil de paciente. Muito bom. Os gastroenterologistas e hepatologistas aprenderam o que precisa saber dessa doença? Gente, eu vou aproveitar para perguntar alguma coisa mais para a Carla, das coisas que ela leu. Vamos dar uma boa noite para todos. Agradecer a participação do Edgar, do Rodrigo, da Carla. Doutora Lúcia, gostaria de encerrar a reunião? Parabéns aí para todos. Foi uma reunião muito boa. Aprendemos muito, né? Aprendemos que é uma doença super difícil de fazer o diagnóstico, mas acho que agora está todo mundo um pouco mais munido aí das ferramentas necessárias para não comer bola em casos futuros, né? Muito legal. Obrigada a todos. Parabéns. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Parabéns, Obrigado, Carla. Parabéns a todos Rodrigo. vocês. Obrigado, Carla. Obrigado. Boa noite a todos. Viu? Obrigado. Obrigado. Tchau. Até mais, Rodrigo. Obrigada. Boa Obrigada, noite. Tchau, doutor. Rodrigo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.